A paz e o amor de Deus estão com todos nós. Eu sou o Gabriel, professor do cursinho para Enem, na área de matemática, álgebra, e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, vendo um pouquinho mais, aprofundando sobre matrizes, no caso, já descritas em forma de sistemas lineares. Então, como vemos aqui, essa aula é a conjugada geminada 17 e 18, mas daria muito bem para ser um complemento da aula anterior sobre matrizes e determinantes. Inclusive, alguns exercícios que passarei serão sobre determinantes, para fixar melhor o conteúdo. Inicialmente, nossa preparação de slides começa com o conteúdo de sistemas lineares, que é praticamente toda a nossa aula, subdividido em introdução no começo, no slide 4, definição, no slide 5, classificação dos sistemas lineares, no slide 6, operações elementares, no slide 7, método da adição e da substituição para resolver sistemas lineares. Eu foquei mais nesses dois que eu achei mais relevante. Também, além de serem mais simples, são mais fáceis da compreensão e, inclusive, podem ser usados no método de escalonamento e em outras práticas. Sistema escalonado é apenas tratando o assunto de modo teórico, mas como falei agora, pode ser usado o método da adição, da substituição para chegar até ele também. 12 curiosidades. Opa, slide 12, curiosidades da regra de Cramer. Seria um pouquinho mais a parte teórica da regra de Cramer. Também não vou entrar muito a fundo, explicar que eu não vi no meu ensino médio, não senti falta. Acho que num cursinho não é tão necessário utilizar isso, mas vou explicar como funciona. Por fim, vai vir os exercícios e com gabarito, mas isso deixo para vocês fazerem em casa. A referência complementar tem apenas um link, que seria da onde eu peguei os exercícios. E por fim, o agradecimento e o contato. Começamos com sistemas lineares. Eles abrangem todo o universo, por isso daquela imagem ali do céu cheio de estrelas. Mas, como vocês podem ver ali em cima, tem várias aplicações muito úteis. Desde sistemas de circuitos elétricos ali, nas malhas alfa e beta, no canto superior à direita, até cargas em estruturas que abrange a área de engenharia civil, até o próprio computador, né? Várias tecnologias foram desenvolvidas com cálculos matemáticos baseados em sistemas lineares. E para começar, vamos analisar um exemplo de um sistema linear muito simples, que é de segunda ordem, em matrizes 2 por 2. Vejamos ali, como a gente viu na última aula, as matrizes não têm incógnito, não tem letras, não tem texto, não tem nada, só linhas e colunas com números. E a gente deixa genérico com esses coeficientes A11, A12 e assim por diante. Seria a matriz dos coeficientes à esquerda e a matriz das incógnitas no meio, porque quando realizado esse produto, nós chegamos em equaçõezinhas com base na matriz expandida abaixo. Veja, a multiplicação de matrizes sempre é linha por coluna. Então, se a gente pegar no primeiro caso A1 vezes A1 e A12, que é a primeira linha da primeira matriz, vezes x1 e x2, que é a primeira coluna da segunda matriz, resulta nesse primeiro termo aqui, a soma de A1 vezes x1 com A12 vezes x2. E esse produto aqui, que a gente realiza, ele resulta numa equaçãozinha, conforme mencionei. Será futuramente interpretado como um sistema linear, se a gente transformar a matriz expandida em um sisteminha de equações. Vejamos bem, a matriz das incógnitas vai apresentar as variáveis, por isso que está representada pelo x aqui, mas pode ser y, z ou qualquer outra variável. A matriz dos termos independentes são os resultados da nossa equação, né, que aparece aqui o B11, B21. E a matriz dos coeficientes, como o próprio nome diz, é o numeral na quantidade das incógnitas que tem aqui.
Então vejamos, analisando essas matrizes, essas relações que a gente pode obter ali, vemos como é claro e fácil a compreensão entre produto, entre matrizes e sistemas lineares. Então por isso que eles estão muito interligados. E é o que veremos no slide seguinte, com a definição de sistemas lineares. É a descrição de matrizes expandidas. Aqui tem um exemplo genérico que pode ser usado para qualquer ordem, com n linhas e m colunas, m linhas e n colunas, onde podemos abordar qualquer tipo de matriz expandida, que é aquela que a gente viu anteriormente, onde já é realizado o produto da, da matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, resultando na matriz dos termos independentes. Vejamos que se fosse transformar em matriz, né, seria apenas uma coluna aqui na esquerda, essa matriz gigante aqui antes do igual. E essa matriz da direita seria também uma coluna. Apenas por coincidência, né? Por isso que podemos igualá-las. E o objetivo é encontrar todas as incógnitas, desde a primeira, o x1, até o xn. Em geral, nós conseguimos resolver isso quando temos o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Por isso ali está n e n. Tem, como veremos nos próximos slides, tem casos em que isso não ocorre. Um sistema possível e determinado, que é o que a gente vai tratar em geral, em todos os casos, seria a mesma quantidade. É o que nós desejamos, é o que facilita a nossa vida e é o que conseguimos resolver tranquilamente com esses métodos de resoluções. Mesma quantidade de incógnitas e equações. Agora, se o sistema for possível, mas indeterminado, daí não conseguiríamos encontrar todas as soluções. Teremos infinitas soluções. Por quê? Porque tem mais incógnitas do que equações. Por exemplo, uma equação apenas x mais y igual a 3. Vai resultar numa reta, se formos colocar no plano cartesiano. E essa reta tem infinitos pontos. Logo, todos esses pontos correspondem a essa reta. Ou seja, temos infinitas soluções para esse nosso sisteminha de duas incógnitas para uma equação, que seria indeterminado. Analisando agora um sistema impossível, é o caso contrário, onde temos mais equações do que incógnitas. Daí, se nós tivermos mais restrições, mais ordens, obrigatoriedades, não vamos conseguir se encaixar na quantidade de incógnitas. Por exemplo, eu tenho uma equação x igual a 1 e eu tenho outra equação x igual a 3. Isso é impossível, eu tenho duas equações para uma incógnita. Como que o x vai ser dois valores ao mesmo tempo, né? Então não teremos resposta para esse valor, por isso que o sistema é impossível. Nós vamos focar nos primeiros casos ali, no sistema possível e determinado, onde temos a mesma quantidade de incógnitas e equações, assim podemos resolvê-lo mais facilmente e encontrar todas as soluções dele. Operações lineares são aquelas operações que a gente manipula algebricamente tanto os sistemas lineares quanto as matrizes para facilitar nossa vida, para obtermos sistemas ou matrizes mais simplificadas, mais organizadas, melhor de trabalhar, de visualizar. E que não altera o resultado, né? Lembrando que só podemos realizar operações, essas são as operações lineares únicas, porque elas não mexem no resultado, não alteram o sistema, não mudam a matriz como ela se define, como as suas características permanecem as mesmas. Isso que importa. Multiplicar qualquer linha por escalar, tanto em matriz quanto em sistema linear. Se eu multiplicar por 2, por 3, eu vou ter um múltiplo daquela linha. Ou negativo também, né? Menos 1, menos 2, um múltiplo negativo. Ou por um número entre 0 e 1, seria a divisão. Por isso que eu considero divisão e multiplicação como a mesma propriedade, né? Então, se você multiplicar por meio, você estará dividindo por 2. Então, você vai ter um múltiplo menor do que aquele, ou seja, um divisor daquela, um dividendo. Enfim, não entra muito ao caso, o que importa é que quando você multiplica uma linha por qualquer outro escalar, ele
não vai alterar o resultado nem as características, tanto da matriz quanto do sistema linear. Da mesma forma como somar uma linha com a outra. Então, pegamos a primeira linha e somamos com a terceira. Teremos uma nova linha, diferente dessas duas primeiras, mas que também não vai alterar as propriedades tanto da matriz quanto do sistema linear. São basicamente as mesmas coisas. Por fim, a terceira e última propriedade das operações lineares seria a união das duas propriedades anteriores, ou seja, você multiplica uma linha por um escalar e soma a uma outra linha. Também resultará numa linha diferente, mas com as mesmas propriedades, as mesmas características, mantendo-se a matriz e o sistema linear sem alteração significativa, né? Sem prejudicar o seu resultado, as suas incógnitas e assim por diante. Sistemas lineares de segunda ordem. Voltando agora para atacá-los de maneira final, mais objetiva agora contra a resolução. Antes a gente tinha visto apenas uma introduçãozinha, né? Então agora vamos ver ele de maneira mais complexa. Separei dois métodos aqui que são os mais comuns, conforme falei no sumário, e a gente vai utilizá-los, são mais simples e são muito bons para resolver de segunda ordem. De terceira ordem dá para resolver de ordens maiores também, mas são mais complicados aí. E que é o método da substituição e o da adição. Da substituição, a gente isola uma incógnita e substitui na outra equação. E daí com isso a gente consegue encontrar uma incógnita, que é o nosso objetivo. Por quê? Porque depois que a gente encontra uma incógnita, a gente parte para reescreve uma qualquer equação e encontra a segunda incógnita. Da mesma forma no método de adição, só que para encontrar a primeira incógnita, a gente vai adicionar um múltiplo de uma equação a outra, lembrando das operações lineares. A gente multiplica uma linha por um escalar e soma a outra linha. Daí nessa operação já vamos eliminar uma incógnita, então já vamos escolher qual é o nosso escalar de modo que aconteça essa eliminação de uma incógnita, resultando em apenas uma incógnita. E daí fica fácil encontrá-la com o termo independente e o seu único coeficiente. Ainda tem mais métodos que eu deixei aqui para o final porque não vamos abordar muito nesse assunto, apenas citá-los aqui. Do escalonamento, de Cramer, que são um pouquinho mais complexos, trabalhosos. O escalonamento é meio que um caso mais restrito da adição, da substituição, e também nos leva à resolução do sistema. O de Cramer entra determinantes, que eu vou explicar um pouquinho a teoria, mas eu não usei, não vi na minha vida acadêmica até concluir o Enem e não achei necessário, assim, não é tão importante, a meu ver. Mas fiquem à vontade, é bom trazer para vocês ficarem sabendo que existem, se quiserem correr mais atrás e trazer a resolução por esses métodos também.